A gente vai falar um pouco sobre as propriedades coligativas. O que vai influenciar no efeito da propriedade coligativa é a quantidade de íons ou partículas que estão agrupadas e que vai fazer com que a água congele ou evapore. Também em carros a gente usa o etileno glicol, que é um agente que misturado com a água faz com que a água fique congelada a menos 35 graus, que é o que faz com que resfrie o motor do carro e o radiador não congele também. Na água do mar, a gente tem com o sal e os sais e as outras coisas que tem ali, faz com que a água só congele a menos 25 graus, que é uma temperatura muito diferente da água pura, que só congela a 0 graus. Aqui a gente tem a fórmula para soluções moleculares, que é delta de temperatura de congelação do solvente puro igual a equilíbrio constante vezes a molaridade. A temperatura de congelação do solvente puro vai ser sempre maior do que a temperatura de congelação do solvente na solução. A crioscopia é o estudo do abaixamento de temperatura, purificação de um solvente, que é provocado pela adição de um soluto não volátil, ou seja, que ele não tem facilidade de se adaptar à pressão externa constante. Segundo Hout, a temperatura em que há uma solução, seja ela ideal ou não, congela, está totalmente ligada à concentração molar de uma solução. A água poluída, por exemplo, que tem a molaridade muito mais alta do que a água pura, demora muito mais para congelar, porque ela não consegue cristalizar rápido por as partículas estarem muito agrupadas. Rios e lagos de água doce também possuem soluto, mas em bem menor concentração. A temperatura inicial dos oceanos é bem menor que a temperatura inicial de congelamento de água doce. O grande problema nos países que neva é a neve o gelo que fica acumulado nas ruas. Hoje em dia, depois do descobrimento dessas técnicas da crioscopia, eles viram que colocando sal nesse gelo era mais fácil para retirar isso, porque quebrava um pouco o gelo e a temperatura de congelamento abaixava e ficava mais mole, mais líquido. Então, professor, quando a gente adiciona sal na água, a gente consegue fazer com que a água demore mais para ser congelada. Tá, aqui eu tenho o copo com água com sal e esse só com água. Como vocês podem ver, esse não congelou e esse congelou, porque o que tem soluto não congelou. Como a gente viu, a gente congelou dois tipos de águas, uma com soluto e outra sem soluto. A água normal, ela só congelou a 0 graus, isso quer dizer, alguns minutinhos no congelador e ela já congelou. Já a água com sal, só o sal na água já fez com que a temperatura de congelamento dela chegasse a menos 25 graus Celsius, o que no congelador não é possível. O baixamento microscópico é a propriedade coligativa que abaixa a temperatura de congelamento de uma solução com a adição de um soluto. A crioscopia é a técnica utilizada para medir a massa molar da solução juntamente com a constante crioscópica.